E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Shishikyo no Undo, episódio 4, 5 e 6, continuando aí com as reviravoltas na história, né? Já tivemos outra troca de protagonista e um finalzinho de episódio assim que trouxe uma revelação pros personagens que foi emocionante, cara. Esse final de episódio aqui, nossa, chega arrepiou, cara. A forma ali como eles tiveram a revelação da verdade ali sobre o movimento do planeta e tal. Foi muito da hora, cara. E que também, né, deixa a gente com uma dúvida ali de pô, como é que eles vão proceder de agora em diante, né? O que eles vão fazer? Vão tentar juntar mais pessoas ali que compartilham do mesmo pensamento, tal? Como é que eles vão esconder isso, né, do grande perseguidor aí da história, né, o Novak, que tá sempre por ali e tal, ele é muito inteligente, muito esperto, né, e sempre causa muita tensão sempre que ele aparece. Cara, tá incrível essa história aqui, né? E pra mim a maior qualidade que ela possui, cara, é como você consegue ficar completamente imerso ali naquele mundo que você tá acompanhando, né? E o anime até agora, cara, no sexto episódio aí, já trouxe 4 protagonistas, né? E todos eles completamente diferentes um dos outros e tal, né? Com uma única exceção, né? Que eles têm um ponto em comum que é a busca ali incessante pela verdade, né? E um outro grande destaque também desse anime aqui são os diálogos. Nossa, são muito bem feitos, tudo é muito bem escrito, né? Todos os dilemas, ali os conflitos entre os personagens, é tudo muito bem feitinho, cara, tudo muito amarrado. Nossa, eu tô adorando esse anime aqui. E pra mim tá sendo um dos melhores da temporada, se não o melhor, hein? E assim, é uma pena que pouquíssimas pessoas estejam falando sobre ele. Ele tá bem escondido mesmo, assim. Tomara que isso vá mudando conforme a temporada for passando, né? Até porque esse anime aqui ele é um pouquinho mais longo, né? Ele vai ter acho que 24, 25 episódios, né? Então, tomara que ele comece a ser mais bem visto aí mais pra frente, né? Até porque merece, cara. Merece. O anime ele tá dando um show aí em todos os aspectos, né? E a direção dele, né, que é um outro bom ponto também, ela me lembra bastante, cara. Eu já falei lá no primeiro vídeo, né, que parecia um pouco, né, de Shingeki no Kyojin, mas também olhando para um certo ponto lembra um pouco de Vinland Saga também, né? Então, bem da hora. E bom, dito tudo isso aí, né, bora lá falar de tudo que rolou nesses episódios, porque bom, a gente começa, né, agora sim apresentando os novos dois protagonistas, né? Porque lembrando que no final do episódio 3, né, a gente encerrava ali com esses dois protagonistas, né, chegando lá na caixa, né, onde tem todos os documentos guardados ali sobre o funcionamento ali do movimento, né, dos planetas e tal, todas as informações necessárias para seguir em frente com aqueles estudos, né, depois lá do sacrifício, né, do Rafal. E aí a gente se perguntou, pô, como é que esses caras chegaram ali, né? Então a gente vai ver como que isso aconteceu. E bom, os novos protagonistas, né, são o Oxy e o Grass, né, que são ambos amigos ali que fazem parte de uma espécie de guilda de mercenários, né? Nisso a gente vê que os dois são muito habilidosos, né? Eles sabem se virar muito bem assim, no quesito de luta e são impiedosos também, né? Porque o Oxy no começo ali do combate que a gente vê dele, ele acabou com o carinha ali sem pestanejar ali, né? Porque a gente vê logo, né, que um dos detalhes com relação a ele, né, é que ele é cego em obedecer ordens, né? Ele precisa que as pessoas digam a ele o que ele vai fazer, né? Isso é um ponto muito interessante do personagem. Já o Graz, né? Ele tem um dilema ali que ele está envolvido, né? Porque ele teve uma perda da família dele, né? Na verdade, toda a família dele, né? Ali para Praga, né? Que assolava ali aquele período histórico, né? E aí ele ficou muito tempo, né, desolado e tal, né? Só que a gente percebe, né, que o Graz, ele começou a mudar depois que ele começou a observar as estrelas, né? Estudar ali a astronomia, estudar entre aspas, né? Já que tanto o Graz, né, quanto o Oxy, eles não são uns estudiosos, são pessoas comuns ali, né, com poucos estudos e tal, né? Não sabem ler tão bem assim e tal, né? Mas ele conseguia observar as estrelas e fazer as anotações dele. E ele começou a estudar sobre Marte, o planeta ali, né, que tem ali o seu movimento, né? Então ele conseguia observar e durante ali cerca de um pouco mais de um ano ele ficou observando esse giro que Marte fazia, né? E ele estava todo empolgado ali porque pô, nos próximos dias, né, o planeta ia completar o movimento ali formando um círculo perfeito, né? Que ele deu a volta completa e se fechou, finalizou isso ali, né? E para ele isso ali era um sinal, né, de que os céus são maravilhosos, que não sei o que e tal, né? E isso ele estava alegrando ele, né? Toda essa observação diária que ele fazia, né?
Embora, quando ele vai contando isso pro Ox, né, uma das pessoas que estava no bar escuta, né, fala que, pô, você deu azar e tal, né, você foi começar a fazer astronomia justo nessa época, né, aí você fica meio, pô, por que ele tá falando isso, né, você acha esquisito, mas aí a gente continua acompanhando ali o Ox, né, e o Grade, ali fazendo as suas observações, né, eles vão pro topo ali de uma torre, só que acontece algo inesperado, porque Marte, ali, né, que ele estava observando, não completa o movimento. Ele fica parado. Fica completamente parado ali. Ele fala, pô, esquisito isso aqui, né? E aí vai passando uns dias e tal, ele continua observando, e aí ele percebe, né, que o movimento mudou, tá voltando, né? Tá fazendo tá regredindo ali o movimento, né? Voltando e não completando ali o círculo perfeito, né, que ele esperava. Isso aqui abalou ele de uma forma assim que não tem nem como você explicar. Porque basicamente ele perdeu toda a esperança que ele estava recuperando. E o Oxy, né, ele ficava ali meio impotente porque ele não podia fazer muita coisa para ajudar ali o amigo dele, né? Já que ele não só não entendia aquelas anotações ali e tal, né? Só que ele também tinha um problema. Ele não conseguia olhar para o céu, né? Porque ele foi doutrinado ali e tal pelos ensinamentos da igreja e tal desde cedo que a terra é completamente corrupta, impura, que não sei o que, né? E a única esperança eram os céus e tal, né? Então sempre que ele olhava para os céus, ele via como se ele imaginava, né? Como se fossem vários olhos ali observando, julgando ele o tempo inteiro, né? Então ele tem esse trauma ali de não conseguir mais olhar, sendo que era uma coisa que ele fazia antigamente e ele gostava disso, né? Bom, então não resta muita coisa a não ser eles continuarem ali vivendo a vida deles e tal, continuar com o trabalho deles, até que um desses trabalhos aí era de fazer uma escolta para um herege, né? E olha só quem também era um dos caras encarregados dessa escolta aí, né? Quem era o cara responsável por isso, né? Era o Novak. Olha ele aí de novo, né? Esse aqui, velho, e de novo, né? Ele sempre rouba a atenção toda vez que ele aparece. Esse personagem aqui ele é muito carismático, né? De um jeito meio perigoso dele e tal, né? Mas não tem como, ele chama muita atenção, né? Bom, e aí enquanto eles estão fazendo né, esse serviço de escolta ali em duas carruagens separados, né? Levando esse herege lá até o ponto ele provavelmente vai ser executado, né? Eles começam a conversar com esse herege que novamente abre a visão deles de mundo, né? Falando ali sobre que aqueles ensinamentos da igreja estavam errados, que não sei o que, tal, né? Que o mundo, né, onde a gente vive, não é completamente corrupto e feio, não. Na verdade, ele é belo, que você consegue observar ali os céus e tal, né? Ele dá toda a explicação dele ali, né? Que deixa aquela pulga ali atrás da orelha, né? Principalmente do Graz, né? Que novamente ele se agarra a uma esperança ali, né? Em busca de, sei lá, talvez conseguir algum conforto por causa do lance da família dele e tal. E aí os dois resolvem libertar esse cara. Porque lembrando, né? O Oxy, ele simplesmente ele faz ali o que as pessoas dizem para ele fazer. Ele não tem até o momento uma opinião própria, né? Algo que ele queira fazer, né? Ele simplesmente pede para as pessoas darem direcionamentos para ele, né? E aí eles libertam esse prisioneiro, só que aí, óbvio, né? Eles são perseguidos ali pelo Novak, né? Que quase acaba ali com os dois. O Novak é muito brabo também, ele luta muito bem, né? Só que quando ele vai dar o golpe final, o tal do herege ali entra na frente, né? E leva o golpe no lugar do Oxy, né? E aí ele entrega aquele colar novamente, né? E antes, né? Ele já tinha dado a indicação, né, de um local onde teriam segredos ali, né, sobre o mundo e tal, né? Que é aquele local onde a gente viu, né? Lá do Rafal, né? Onde tá aquela caixa ali com todos os documentos ali que foram passados, né, de geração em geração, né? E agora caiu na mão deles, né? Que é onde a gente chega naquela cena final do terceiro episódio, né? Que eles encontrando lá a caixa, né? Eles pegam, dão uma olhada ali nos documentos e tal, né? E não encontram nada. Quer dizer, nada que signifique algo para eles, né? Porque eles não entenderam aquilo ali, né? Então o Gras tem a ideia, né, de, pô, vou fazer o seguinte, vou levar para um companheiro meu, né, que entendia um pouco sobre isso aqui, talvez ele possa falar exatamente do que se trata isso, né. E aí é curioso, né, porque o Oxy, né, ele fica ali meio que, pô, e agora, o que que eu faço? Né? E ele pede ali pro Gras falar, pô, me diz o que fazer, né, e aí ele fala, não, beleza, vamos fazer o seguinte, então, me acompanha até essa cidade, né? Melhor se a gente andar junto e tal, né? Porque é menos perigoso, não sei o que. E eles vão, né? Bom, a gente tem várias conversas ali entre os dois e tal, né? A gente conhecendo melhor aqui os personagens, né?
Até que ele chegou numa uma ponte, né, para atravessar, para chegar no outro lado da cidade, né? Essa ponte estava toda quebrada, né? Ele fala, bom, vamos pegar uma outra ponte, né, de um lado mais à frente, né? Eles vão até lá, né? E aparentemente essa outra ponte aqui tá de boa, né? Só que eles vão caminhando por ela, né? E aí a ponte desaba, né? E o Graz acaba caindo, né? O Oxy tenta segurar ele ali e tal, só que não consegue, né? Porque senão, se eles continuassem daquele jeito, né? Os dois iam cair ali, né? E aí o Graz, né? Ele corta ali o colar, né? Que ele tava, né? Que é onde o Oxy estava segurando ele. E aí ele cai sozinho, né? Mas ele passou adiante ali a vontade, né? De levar ali aquele livro, né? Até o amigo dele e continuar desvendando aquilo ali. Só que dessa vez, né, o Graz, dá para se dizer que ele morreu ali com esperança, né, de que, pô, esse mundo não é tão terrível assim, né? Então, interessante, né? E isso aqui, para mim, cara, é uma forma do autor, né, dele mostrar que os personagens dessa obra não são super-heróis, não são ultra poderosos e tal, que são imunes a tudo. Não, eles são extremamente frágeis. Um leve lance do destino ali acabou com um deles, né? E a gente perde mais um protagonista, né? Pensando que, pô, vamos seguir aí um tempo, né, com esses dois, só que não, né? Agora a gente segue o Oxy sozinho, né? E ele indo até lá essa cidade e encontrar com o tal do amigo lá do Graz, né? Chegando lá, é numa igreja, né? Então você pensa, caramba, logo aqui que ele foi se enfiar, né? Tinha que ser, né? E realmente, né? Era um cara da igreja, né? Era um monge ali e tal, né? Que era o Badene, que é o novo personagem, o novo protagonista também da obra, né? Agora são dois agora, né? É o Oxy e esse Badene. O Oxy, né? Ele explica tudo ali pro Badene, do que aconteceu e tal, né? Fala que o conteúdo daquele livro é muito importante e tal, né? E o Badene, ele fica meio que tipo, tá, mas isso aí é algo que pode mudar minha vida? Senão, sequer nem vale a pena eu dar uma olhada nisso daí, né? O Ox fica meio, tipo, ele mesmo não sabe exatamente o que tem naquele livro ali, né? Ele fala que, eu creio que sim e tal, né? A gente vê que o Baden ele meio que larga de mão, falando que, eu não tenho nenhum interesse nisso e tal, né? Ele dá as costas, mas aí ele pensa melhor e tal, né? Ele também é um cara que tem essa sede por conhecimento, né? A gente começa a ver um flashback dele, né? Mostrando que um tempo atrás, talvez uns 2, 3 anos atrás, né? Quando ele chegou naquela abadia ali, ele não tinha esse tapa-olho, né? A gente vai ver a história por trás desse tapa-olho dele ali, né? Bom, e aí a gente vai vendo os afazeres dele ali como monge e tal, na abadia e tal, né? E uma coisa interessante, né, é que ele sempre fazia trabalho demais, né? Trabalhava em excesso, esse cara aqui. E a igreja não gostava disso dali, né? O bispo responsável ali e tal sempre dava esporros nele falando, pô, não, você está indo além do que você deveria fazer, né? Que seria um pecado, né? Essa sede, esse desespero por conhecimento, né? Então ele tinha que se autoflagelar ali, né? Se dando chicotados, né? Mas no caso ele teria que dar uma chicotada ali por esse erro que ele cometeu, né? Só que ele dava várias, né? Porque ele falava, não, isso aqui é o suficiente, né? Para continuar buscando mais conhecimento, né? Ele não parava. Ele não parava. E ele sabia de uma espécie de biblioteca secreta, né? Onde eram guardados livros que eram dos hereges, né? Daqueles que são capturados pelo Novak e tal, que entregam lá seus documentos. E, em teoria, aquilo ali deveria ser destruído, né? Já que é um material proibido, um material pecaminoso e tal, não, isso aqui é guardado. Aquilo ali, mostrando que a própria igreja, ela tem certa, entre aspas aqui, curiosidade, talvez com esses estudos, né? Para entender um pouco disso ali também. Bom, então a gente vai seguindo aí e um certo dia, né? O Badene, ele encontra ali a janela do quarto ali do bispo aberta, né? E tem um livro ali que é de um herege, né? Então ele vai ler aquele livro, só que no momento que ele pega o livro, né? Antes dele abrir a primeira página, os bispos ali locais, né? Chegam ali e falam, não abre esse livro. Você vai ser severamente punido. Ele já tinha dado um aviso que da próxima vez que você fizer isso aí, a gente vai queimar os seus olhos, né? E então ele fica ali pensando, né? Pô, se eu abrir isso aqui, não vai dar tempo nem de eu ler a primeira página. Não vou conseguir, só vou dar um semblante aqui, uma mera olhada nisso daqui, né? Vale a pena fazer isso, né? Para ele, vale, né? Ele não se contém. Ele abre o livro, ele dá uma pequena olhada assim, ele pesca algumas informações ali, tipo, o tamanho do Sol em relação à Terra, que não sei o que e tal, né? Só que aí ele rapidamente é derrubado ali por todo mundo e sofre a punição dele, né?
cara literalmente queima o olho dele ali com a vela, né? Deixa ali a cera quente da vela cair dentro do olho dele ali, daí que vem esse tapa-olho, né? Mas mesmo assim, isso não impediu ele, né? Então ele resolve, né, pegar ali o livro do Oxy e continuar ali com essas pesquisas, né? Só que ele fala, pô, vai ter que me ajudar. Faz o seguinte, continua com essas observações aqui de Marte, né? Da estrela lá que o Graz estava observando, né? E aí, depois eu me junto a você e vamos ver o que tem nisso aqui, né? Então a gente vê o Oxy continuando ali com os estudos e tal, né? Só acompanhando ali o movimento, né? E anotando ali, andou um pouquinho para cá, andou um pouquinho para lá e tal, né? Ele vai anotando tudinho ali. E aí o Baden se junta, né? Naquele famoso local, né? Onde tem as 3 montanhas, né? Para continuar com as observações. E aí o Oxy leva ele até aquele local secreto, né? Onde fica a caixa ali a caixa de Pandora, vamos dizer assim, né? A caixa do conhecimento, né? E aí o Baden olha aquilo ali, né? E tem uma cena ali completamente chocante, né? Que é dele entendendo aquilo ali, né? E o Ox perguntando, e aí, isso aí muda a sua vida, né? E aí ele fala que não, na verdade isso aqui tem um poder para mudar o universo, mudar tudo, toda a forma de tudo que a gente entende no mundo hoje, né? Ele começa a vomitar ali e tal, ele fala até que tá vomitando todos os preconceitos que ele tinha, né? Com relação aos ensinamentos, né? Que ele foi tendo ao longo da vida, né? E até me esquecendo, né? De um detalhe, né? Que do Ox, né? Quando ele foi fazer as observações, né? Lembra que tinha esse lance, né? De ele não conseguir olhar para o céu e tal, né? Então, ele foi meio perdendo um pouco desse medo, gradativamente, né? Ele só conseguia dar breves olhadas aqui, né? Mas agora vai mudar ainda mais, né? Porque o Baden, né? Ele fala, vamos pôr em prática o que está escrito nesse livro aqui, né? De uma forma bem simples, né? Porque ele começa a falar ali, né? Sobre, não, esse livro aqui está dizendo que a teoria do movimento, que não sei o que e tal, de cálculo de matemática para lá e para cá, né? Aí todo mundo boia, né? Não só o Ox boia, mas a gente que está assistindo boia também. A gente sabe do que está se tratando, mas da forma técnica ali é difícil de compreender, né? Ele fala, vou explicar de uma forma bem simples, né? Aí ele pede pro Ox fazer o desenho ali, né? De como seriam as órbitas ali, né? Da Terra ali no centro, né? Completamente parada, né? E as estrelas ali e tal, em torno, né, fazendo o movimento, né, de circular. Só que naquela época, né, eles tinham aquela ideia, né, de que tinha um movimento retrógrado, né, que ele fazia o círculo e tal, e aí voltava fazendo outro círculo, e ficava um desenho completamente bizarro, doido ali, tal, né, e era um dos grandes mistérios que tinha naquela época, né, principalmente ali com relação ao Baden, né, era uma das coisas que ele mais queria, né, desvendar, que ele chamava de a charada de Deus, no caso, né. E aí ele fala que o erro nisso aqui é porque a gente sempre imaginou que a Terra estivesse parada. Só que não, a Terra está em movimento. O Oxy fica, claro que não, isso é um absurdo, né? Ele fala, pois é, mas vamos fazer o seguinte, né? E aí que ele prova ali da forma mais simples possível, né? Ele começa a girar ali, né? Simulando como se fosse um movimento ali, né? De Marte, né? E o Oxy, no caso, ele fala, agora você vem e vai correndo ao meu redor, né? E aí ele corre, né? E aí acontece, né? A explicação aqui do motivo de Marte parecer voltar, né? Porque quando o Ox passa correndo por ele numa velocidade maior, dá a impressão que no momento que eles se cruzam é como se Marte estivesse voltando. Só que ela continua fazendo o movimento dela, ela não está voltando. Só que a Terra passou ali, né? Então ficou muito didático isso aqui, né? Ficou claríssimo. Até o Ox, que não é nenhum estudioso e tal, ele compreendeu, né? E aí tem aquele choque, né, dessa revelação absurda e tal, dessa verdade de explodir cabeças, né? E aí ele passa novamente a conseguir enxergar o céu, né? A olhar para o céu, né? Sem aqueles olhos observando ele de volta, né? E falando que talvez, poxa, nunca pensei que o céu fosse tão bonito assim, né? Reacendendo, né, a esperança novamente, né? Cara, episódio sensacional, cara. E esse final aqui, cara, nossa, é de arrepiar, cara, é de arrepiar. Ainda mais com esses diálogos aí, com os personagens, né, com toda a construção que foi feita até chegar esse momento. E essa explicação ali também, cara, top demais, né? Mas aí é como eu falei, mas e agora? Qual vai ser o próximo passo deles, né? O que eles vão fazer em seguida, né? A gente tem um problema. O Baden é da igreja também, né? Será que ele vai tentar mudar de dentro as coisas, né? Vai tentar influenciar outras pessoas ali por dentro e tal, né?
A gente tem o Novak por perto também, né? Será que ele vai se intrometer na história? Bom, mistérios aí pro próximo episódio, né? Mas, cara, que anime incrível, cara. Incrível, sensacional. Tô adorando isso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.